texto de Hebreus, capítulo 5, versículo do 11 ao 14. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Coloque sua mão no seu coração assim. Repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento então. Nós vamos estar falando sobre a Bíblia como alimentação. Como alimentação. Lemos o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, e o versículo chave, Jeremias 15, 16, que diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Glória a Deus. Quem ama a palavra do Senhor Jesus? Nós como cristãos, nós devemos amar a palavra. Não tem jeito, porque quem nos revela Cristo, sua forma de ser, sua forma de agir, sua forma de reagir dentro de situações e pressões, é a palavra de Deus. É ela que vai nos ensinar como nós vamos viver nessa vida que o Senhor nos deu. Então, nós devemos no mínimo amarmos essa palavra. Nós devemos no mínimo lermos essa palavra e nos dedicarmos a ela. E eu anotei algumas frases de pessoas que são conhecidas, que falaram a respeito da palavra de Deus, e uma delas é George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos, e ele disse assim: é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Timothy Dwight, ele disse assim: a Bíblia é uma janela neste mundo prisão, através do qual nos é possível divisar a eternidade, ou seja, nós estamos presos neste mundo por enquanto, porque Jesus breve vem, mas quando nós temos a palavra no nosso coração, nós olhamos para a eternidade, nós podemos ver a eternidade, nós podemos experimentar a eternidade, nós podemos tocar a eternidade. E Dorothy Greeley, ela dizia assim: é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios são os fundamentos da liberdade humana, ou seja, quem lê a Bíblia não pode ser escravizado na sua mente. No caso, como os nazistas fizeram, né, principalmente na questão da Segunda Guerra Mundial, que eles fizeram uma lavagem cerebral no povo, né, tiraram os professores das escolas, os filósofos, os ensinadores, e eles acrescentaram a sua forma, a sua doutrina. Se tivessem pessoas que lessem a Bíblia e vivessem a Bíblia, elas não sofreriam isso, porque quem tem a palavra no seu coração, ela permanece, não importa o que venha, não importa o que sobrevenha sobre ela, tem a palavra no coração. Glória a Deus. Pergunta para esse irmão aí, eu estou nesse pergunta aí, gente, vocês me perdoem, viu? Mas pergunta assim: você tem a palavra no seu coração? E aí, como é que foi a resposta? Tem ou não tem? Tem? Sabe como é que a gente sabe que alguém tem a palavra? É o que Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardam a minha palavra, e não só guardam, mas a praticam. Esse é o segredo da vida cristã. Não só ouvir, não só guardar, mas praticar a palavra. O alvo da lição de hoje é demonstrar que crescimento espiritual só vem por meio da nossa alimentação da palavra do Senhor. E após essa lição, o aluno será capaz de reconhecer que seu principal alimento é a palavra de Deus, desejar alimentar-se da palavra de Deus e praticar o digerir bem a palavra. Então, quantos gostam de comer bastante? Ou um pouquinho? Vamos abranger todo mundo, né? Vou levantar minha mão, tenho que confessar, né? Quantos gostam de se alimentar, de comer comida? Churrasco, essas coisas boas. O Laércio levantou, foi as duas, né? O João também,
Mas da mesma forma como nós nos alimentamos, nós temos um alimento físico, nós também como cristãos, nós temos um alimento espiritual. Nós somos pessoas físicas, somos ou não somos? Somos. Prova disso que você está olhando para mim e você está me vendo. Eu tenho um corpo físico, um corpo que precisa de proteína, nutrientes, e aí vai inúmeras coisas. Então eu preciso de um alimento sólido, um alimento físico, um alimento que me dê energia para poder viver, para poder caminhar, para poder trabalhar, para poder buscar o Senhor, não é? Mas como seres espirituais, nós também precisamos de um alimento. Olhe para cá, precisamos de um alimento. E que alimento é esse? Como cristãos e seres espirituais, é o alimento da palavra de Deus. Me diga uma coisa, como você saberia que um cristão deveria orar se você não tivesse a palavra de Deus? Não tem como, porque é a palavra que nos ensina a oração. Como você saberia jejuar e como jejuar, orar e como orar, se você não tivesse a palavra? Como você saberia como um cristão se porta, se você não ler na palavra? Para nós entendermos a importância dessa palavra, é que Jesus morreu para cumpri-la. Jesus morreu, e nós vemos aqui as promessas, e como Jesus cumpriu as promessas ao longo dessas lições, e nós sabemos, pelo que já estudamos, que quando Jesus morreu, Ele morreu exatamente para cumprir a palavra, para que nós pudéssemos termos a oportunidade de não só ouvirmos a Deus, mas vermos e conhecermos a Deus. Entende? Então por isso que nós temos essa palavra, por isso que nós temos a Bíblia, o acesso a ela. E dói o coração porque nós sabemos ao longo da história, principalmente naquela Idade Média, ou tão conhecida Idade das Trevas, aonde muitos e muitos morreram por causa da palavra. Um dos principais casos, o caso de João Hus, que morreu queimado porque traduziu a Bíblia, se não me falha a memória, para o holandês. Ele queria que os holandeses conhecessem a palavra de Deus, mas não podia. A Bíblia naquela época era monopolizada pela igreja romana, e aí ninguém tinha o acesso, e ele traduziu e foi levar, e eles pegaram ele e queimaram. E a história diz que naquela fogueira ele meio que profetizou assim, o pessoal diz, dizendo que dali a 100 anos haveria alguém que se levantaria, e essa pessoa seria usada para que todos tivessem acesso a palavra de Deus. 100 anos depois, quem que nasceu? Martim Lutero, 95 teses, dizendo que a Bíblia, a salvação é a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, e a salvação não vem pelas obras, mas vem pela fé em Cristo, e nós não podemos comprá-la, porque naquela época se vendia. E aí no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele apregoou as 95 teses, e aquelas teses foram uma revolução na sua época, que hoje nos deram a liberdade de nós termos a palavra aqui, diante de nós. Entende? Então nós não podemos negligenciar isso nunca, nunca. Sabe como que nós não negligenciamos? Quando nós lemos a palavra. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Eu sei que é um pouco constrangedor às vezes essa pergunta, mas ela deve ser feita. Quantas vezes você se dedicou à palavra essa semana? E precisa ser obreiro para ler a palavra? Não, tem que ser uma pessoa que realmente ame Jesus. Quer Jesus? Então lê a palavra. Quer Jesus, ama Ele, quer conhecê-lo? Leia a Bíblia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Então nós vamos falar sobre a Bíblia como alimentação. Sabemos que temos um alimento físico e temos um alimento espiritual. O exemplo muito claro disso é o texto de Mateus 4:4, e já é a introdução da nossa lição. Ou seja, quando Jesus está ali no deserto sendo tentado pelo diabo, e ele teve fome, o diabo diz: dá ordem a essas pedras que se transformem em pães. E Jesus olhou para ele e disse o quê? Citou o texto de Deuteronômio 8, se não me falha a memória: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem precisa do pão, mas sim de toda a palavra de Deus. Ou seja, o pão é suficiente, ele nutre o corpo, mas o que realmente basta, o que realmente salva, o que realmente importa é a palavra de Deus. Posso ter o pão, mas se eu não tiver a palavra não adianta. Então o que faz a diferença é a palavra. E Jesus venceu aquela tentação com a palavra. Está
escrito. Glória a Deus. Então, isso traz bem à nossa mente que nós temos 2 tipos de alimentos. E nós devemos gravar bem isso, porque a lição ela vai girar em torno disso hoje, a respeito dessa alimentação, a respeito dessa forma do cristão se apegar à palavra, se dedicar à palavra e se desenvolver a ela. Nós temos alguns tópicos aqui, às vezes tem algumas coisas que vão ser meio complicadas, no final você pode tirar suas dúvidas sem nenhum problema. Glória a Deus, glória a Deus. E é interessante esse texto de Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. E diz aqui, né, Jeremias, sofrendo com frio e fome, por causa da sua fidelidade a Deus, descobriu o conforto que vem ao alimentar-se na palavra de Deus. E isso mexe comigo, por quê? Porque eu lembro de muitas vezes que eu estava aflito, mas fui para a palavra me levou à oração, me levou a buscar a Deus, e logo já passou a aflição. Você lembra desses momentos que você já passou? Uma preocupação excessiva, algo que estava tirando a sua paz, mas você foi para a palavra, e aí a palavra diz, não se preocupe, não ande preocupado, ansioso com o dia de amanhã. E aí você vai fazer o quê? Vai orar, porque não tem jeito. E aí o que aconteceu? Sua alma foi refrigerada pela presença de Deus. Houve paz na sua alma, houve paz. E é isso que a palavra de Deus produz em nós, é isso que a Bíblia produz em nós. Nós sabemos a respeito da paz de Deus que excede todo entendimento, por causa da palavra de Deus. Nós conhecemos o Espírito Santo, as formas como Ele atua, como Ele se move no meio da igreja, por causa da palavra de Deus. Conhecemos Jesus por causa da palavra de Deus. Conhecemos Deus o Pai por causa da palavra dEle. E isso é maravilhoso. E nós temos que fazer o quê? Nos alimentarmos dela. O que é alimentar? É você pegar e comer. É você pegar e digerir, mastigar. E aí você vai engolir, e aí ela vai descer aqui no seu estômago, e aí vai, né? E aí ela vai realmente produzir aquilo que é necessário para você. Então, o que é o se alimentar da palavra? Se alimentar da palavra é muito mais do que ouvi-la, muito mais do que simplesmente entendê-la, muito mais do que aceitá-la. Se alimentar da palavra de Deus é você tomar ela nas suas mãos e saber que por mais que ela seja amarga na boca, ela vai ser doce no ventre. É saber que por mais que ela seja difícil para digerir, difícil para viver, difícil para praticar, ela é tudo o que nós precisamos. Quando uma pessoa está com gripe, você dá o quê? Um analgésico, um remédio, um antialérgico, dependendo do caso que for. Mas quando uma pessoa está com câncer, você faz o quê? É um tratamento mais complicado, é um tratamento mais duro, é um tratamento mais difícil, a pessoa vai sofrer mais. E é assim, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e ofensas, mas o Senhor Jesus nos resgatou. E quando uma pessoa está morta, o que ela precisa para ressuscitar? Não é aquele aparelho, como é que é o nome? Desfibrilador, alguma coisa desse jeito aí, glória a Deus. Não dá um choque na gente? Não faz a gente voltar de novo, para bater o coração de novo e bombear o sangue e a gente reagir dentro de situações? É assim que a palavra atua. Nós vivemos em um mundo doente, em um mundo complicado, e muitas vezes nós morremos neste mundo, morremos espiritualmente, e Deus vem com a sua palavra e nos dá um choque, e aí nós voltamos e começamos a viver de novo. E aí nós voltamos e começamos a o quê? A atentarmos para a palavra de novo, e descobrimos que sem ela não tem como viver. E todas as vezes que nós vamos morrendo por causa dos problemas, nós vamos para a palavra e ela dá um choque em nós. E não tem jeito, irmão, a palavra ela confronta, a palavra ela vem de encontro, ela combate as nossas formas de atuarmos, de vivermos, de sermos nessa terra, porque ela é a verdade e nós somos homens, seres humanos em construção, e a palavra é que nos constrói. Por isso que ela é tão dura, ela é tão pesada, mas ela nos leva ao céu. Glória a Deus. Então nós devemos nos alimentar. Nós gostamos muito de churrasco, mas você já parou para pensar nisso? Olha que quem está falando aqui é um cataúcho, né?
Catarina e gaúcho, eu sou daqui a terra de lá. Eu gosto muito de churrasco. E eu pensei nisso, eu fiquei pensando, será que é mesmo, Jesus? Você gosta da Bíblia e ama a Bíblia assim como você ama o churrasco? Você já parou para pensar nessas coisas simples? Pensa na comida que você mais gosta. Você ama a Bíblia pelo menos acima da comida que você mais gosta? Se a sua resposta é sim, então por que você não se alimenta dela? Porque às vezes nós damos mais importância para o natural e esquecemos que é o espiritual que nos leva à vida eterna. Que é o espiritual que nos leva a Jesus. É o espiritual que nos leva ao céu. Entende? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Primeiro tópico, a Bíblia é leite para que cresçamos na vida cristã. E é interessante, nós vamos ver aqui, o primeiro alimento de um recém-nascido qual é? O leite materno, rico em nutrientes e muitas coisas. E nós vamos ver a respeito disso. Por que que é o primeiro alimento? Vamos ver um pouquinho? Primeiro, porque ele é rico em proteínas, açúcares, sais minerais, enzimas e vitaminas. Rico em cálcio, é um alimento de especial importância para o fortalecimento dos ossos e é fator essencial para o desenvolvimento equilibrado dos bebês. Nós estamos falando do leite físico, preste atenção. Ao nascer espiritualmente, o cristão precisa do leite. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar também, 1 Coríntios capítulo 3, a respeito do leite, do início da caminhada cristã. E nós sabemos que o cristão, a pessoa quando nasce, ela precisa desse leite, mas o cristão também quando aceita Jesus, ele precisa de um leite, ele precisa desse primeiro alimento, ele precisa dessa fonte de energia. Por quê? Porque o leite é rico em, preste atenção, proteínas. As proteínas desempenham um papel fundamental em todos os aspectos da estrutura e da função das células. E espiritualmente, irmão Marcelo, a Bíblia é fundamental para a formação da estrutura espiritual do cristão. Enzimas. O leite é rico em proteínas e enzimas. Sem as enzimas, a maior parte do metabolismo do organismo seria impossível. Metabolismo quer dizer transformação. Sem o leite espiritual encontrado na Bíblia, a pessoa não se transforma. O único poder que te transforma em nova criatura é a palavra de Deus. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Isso é interessante, porque a única coisa que pode nos transformar em nova criatura é a palavra do Senhor. É só ela, não tem outra. Então, aceitou Jesus? Vai para a palavra, vai buscá-la, vai lê-la. Nós vamos caminhando aqui. Cálcio. A maior parte de cálcio do organismo está nos ossos. Quando a pessoa perde o cálcio ou tem dificuldade de assimilá-lo, seus ossos quebram com facilidade. O cristão que não recebe adequadamente o cálcio de que necessita é facilmente quebrado pelo pecado. Então, quando você se alimenta desse leite espiritual, que é a palavra de Deus, que vai te iniciar na caminhada da fé, ela vai te fortalecer, ela vai te dar forças. E por último, vitaminas. As vitaminas asseguram a saúde normal. Elas são várias e têm funções específicas. A carência de qualquer uma delas provoca distúrbios específicos, como por exemplo, a falta de vitamina A afeta a visão, a de vitamina B12 provoca distúrbios de pele, a de vitamina D provoca o raquitismo, e a de vitamina K hemorragia, etc. Mas a falta das vitaminas espirituais encontradas na Bíblia, que é a palavra de Deus, provoca distúrbios no crescimento espiritual. A pessoa perde a visão das verdades bíblicas e se torna um raquítico espiritual. Então, se a pessoa não se alimenta da palavra de Deus, porque ela é leite, ela nos dá o crescimento. Então, se ela não se alimenta, ela não cresce. Se ela não se alimenta, ela não entende o que o Senhor quer. Se ela não vai para a palavra, ela não conhece o Senhor Jesus. Ela não conhece o Espírito Santo. Ela não tem comunhão com Deus. Porque só tem comunhão com Deus quem guarda a palavra e pratica a palavra. É por isso que a Bíblia é tão enfática a respeito do praticar a palavra. Tiago 1,22 tão conhecido, não sede somente ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. Romanos 2,13, vocês não podem se tornar injustos por não praticarem a palavra
de Deus. Ou seja, quem pratica se faz justo, e quem não pratica se faz injusto diante de Deus. Então nós devemos ouvi-la, guardá-la e praticá-la. Então nós vemos aqui o quê? Que a Bíblia ela é um leite. Da mesma forma como uma criança precisa se alimentar quando é recém-nascida desse leite, que vai fazer com que ela cresça, assim também é o cristão, assim também é. E ele precisa se alimentar, ele precisa. As mães que estão aqui me ajudem. Quanto tempo no mínimo a criança tem que tomar o leite materno? 6 meses, eu falo isso porque eu mamei, eu acho que 1 mês, né? Glória a Deus. Mas é 6 meses. Mas na vida cristã, esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, ele é a vida toda. Na vida cristã não é só um período inicial, mas é a vida inteira. Se bem que tem gente que toma leite aí, né, os marmanjão. Eu não gosto muito de leite, às vezes eu sou meio forçado a tomar, mas eu tomo. Precisa às vezes, entende? Mas a palavra de Deus no sentido espiritual, a Bíblia como um leite espiritual, como um alimento espiritual, nós não podemos negligenciá-la, nós devemos nos alimentar dela. Então preste bem atenção, nós vimos aqui os benefícios, porque quem se alimenta da palavra não vai o quê? Ficar fraco espiritualmente, vai ter força para vencer o pecado. Preste bem atenção nisso, porque nós vamos falar bastante sobre isso nessa manhã. Pedro, escrevendo para os crentes novos na fé, disse: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ela nasce de novo. Ela nasce de novo. E aí nós lembramos aquele diálogo de Jesus e Nicodemos em João capítulo 3. E Nicodemos pergunta para Jesus: mas como? Como assim nascer de novo? Vai tornar a entrar no ventre da sua mãe, ser gerado de novo e nascer? Ficou aquela questão de Nicodemos, pela lógica humana. E Jesus disse: não é um nascer físico, é um nascer espiritual, é de dentro, é uma mudança de caráter. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Era fraudulento, não será mais fraudulento. Enganava, não engana mais. É uma transformação lá dentro da alma, coisa que a psicologia não pode explicar, a psiquiatria não explica. É uma transformação que ocorre não só na mente de um ser humano, mas no coração, que muda não só o seu jeito de pensar, mas a sua forma de sentir. O novo nascimento não é físico, mas é espiritual. Vai tornar a entrar no ventre? Não, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo. Ele vai ser gerado por Deus, e agora será dado à luz a uma nova criatura, com uma nova natureza, com uma nova forma de perceber, de analisar, de entender as coisas. Não mais de acordo com as suas vontades, mas de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus. Entenda, eu não quero ofender ninguém, eu só estou falando da palavra de Deus. Só isso. Mas quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que Cristo muda a nossa história. Ontem à noite nós estávamos ali no culto, e eu estava orando essa semana, e Deus falou para mim: fale sobre o meu espírito. E uma pergunta o Espírito Santo fez a nós ali claramente, que mexeu conosco. Tinha alguns irmãos que estavam ali. Uma delas foi: como foi a primeira vez que você sentiu a presença do Espírito Santo? E Deus foi nos dirigindo e nos dando perguntas. Você ainda sente a presença do Espírito Santo? Por que você não sente mais a presença do Espírito Santo? Por que você não decide abrir o seu coração nessa noite? E Deus foi nos dando essas direções. E eu trago isso para a palavra. Você lembra quando você se dedicava à palavra? Você lembra quando a palavra de Deus era o livro que permeava a sua mente, o seu coração, e você meditava nela de dia e de noite? Você lembra? Você ainda faz isso, pratica isso? Por que você não pratica mais? Por que você ainda não se gasta mais? Por que você ainda não se entrega mais?
Paul Washer, que é um pastor americano, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim que a evidência de que uma pessoa se arrependeu em Cristo é que o dia que ela se arrependeu, ela se arrepende em graus cada vez maiores, ao ponto de na vida dela ser gerado não mais frutos de discórdia, mas frutos dignos de arrependimento. Ou seja, me arrependi um dia e me entreguei para Jesus, agora eu vou me arrepender cada vez mais. Eu não acho que eu sou melhor, eu não acho que eu sou bom, eu acho que eu preciso mais de Jesus, eu tenho certeza que eu preciso mais da sua palavra, e eu tenho certeza que eu preciso mais do seu Espírito em mim. Entende? Então esse novo nascimento que só vem através desse alimento espiritual, dessa palavra, ela vai produzir em nós esse gerar pelo Espírito Santo. E não há como nós colocarmos lógicas humanas nisso, porque uma vez que o Espírito Santo toca em nós, não há nenhuma lógica, não há nenhuma explicação para isso. Quando Ele toca, Ele faz aquilo que nenhum conselho pode fazer, Ele faz aquilo que nenhuma palavra de amigos pode fazer, Ele faz aquilo que nenhuma medicação pode fazer. Quando Ele toca, Ele faz nova criatura. E nós nunca podemos esquecer isso. Porque ultimamente eu tenho ouvido dentro dos aconselhamentos que o Senhor nos permite fazer pela misericórdia dEle, as pessoas dizem, mas eu não consigo mudar, eu não consigo. Como não? Se nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos Jesus, como não? Há uma decisão, então nós vamos lutar até que consiga, nós vamos enfrentar até que seja vencido, nós vamos combater até que não resista mais à mudança. Nós vamos vencer, nós temos a palavra, ama o Espírito, ama Jesus, então é possível. Nós não podemos, irmãos, aceitarmos não nos alimentarmos de Deus. Nós não podemos aceitarmos vivermos conformados com a vida que nos é proposta. Nós não podemos. Quando Elias se entristece e vai para debaixo do pé de zimbro, e logo em sequência para a caverna, ele está debaixo daquela árvore, e o anjo desperta ele e diz o que? Levanta-te e come. E aí a Bíblia vai dizer que a força daquela comida fez com que ele andasse 40 dias e 40 noites. Olha o que a comida espiritual ela pode fazer na vida de um homem. Pode dar força para ele romper suas limitações, vencer os seus limites internos e fazer com que ele faça proezas em nome do Senhor. Nós não podemos negligenciar isso. Ama a palavra, ama Jesus, então siga ela, viva ela e leia ela. É interessante porque existem no mínimo 3 fases na vida cristã. Primeira fase, eu recebo o alimento. Eu recebo o alimento. As pessoas têm que me entregar, isso não está na revista, tá? Eu recebo o alimento espiritual. A segunda fase, eu começo a produzir o alimento espiritual para mim mesmo. Eu não preciso mais receber, mas eu já cresci para que eu pudesse produzir para mim. E a terceira fase, eu produzo o alimento para mim e produzo o alimento espiritual para os demais que estão à minha volta. Então essas 3 fases, elas permeiam a vida cristã. E a pergunta que fica é, qual fase nós estamos? Qual fase nós estamos? Lembra do texto de Hebreus 5 que nós lemos? Vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para estar longe, vocês já eram para ser grandes ensinadores, grandes pregadores, grandes homens e mulheres em estar na presença de Deus, em levar pessoas a Jesus, evangelistas, apóstolos, profetas, que são os ministérios bíblicos que nós temos a respeito da função. Apóstolo, aquele que é enviado a outra nação, a outro lugar, aquele que é enviado para uma obra, entende? Não o apostolado que nós vemos hoje, infelizmente. Mas vocês já eram para estar longe. Mas por que não estão? Porque vocês não se alimentam de alimento sólido. Vocês ainda são crianças espirituais. Vocês ainda não cresceram. O desejo de Deus para nós é que nós cresçamos, ao ponto do apóstolo Paulo falar assim, que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, a saber, o nosso Senhor. Então nós devemos crescer em Cristo, crescer. Eu vou fazer algumas perguntas aqui nessa manhã também.
Você estagnou na sua caminhada cristã? Quanto tempo faz que você continua no mesmo jeito? Porque o desejo de Deus para nós é que nós cresçamos e amadureçamos, nos desenvolvamos nele e nos entreguemos a Ele. O desejo de Deus é que nós não fiquemos do mesmo jeito, da mesma forma, mas estejamos na presença dEle crescendo, crescendo. É como Provérbios diz, que a vida do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até que se faz o dia perfeito. Ou seja, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai brilhando, o justo vai brilhando. Entende? Então o desejo de Deus é que nós cresçamos. E por que nós estamos do mesmo jeito? Se Deus nos chamou para crescer, por que não crescemos? Como crescer? Nos alimentando da palavra, nos voltando a ela, voltando a esse amor à Bíblia, às sagradas letras, quais nos ensinam, nos guiam, nos mostram e nos levam ao caminho da verdade. Aleluia. Assim se torna um neném espiritual, uma criança na fé. Por isso a primeira coisa que precisa é uma alimentação para que possa crescer agora como crente. Mas por que deve tomar leite? Lembre-se sempre que a lição vai fazer essa comparação do leite, do alimento físico e o alimento espiritual. Por quê? Porque duas coisas. Primeira, nutrientes necessários. O leite possui nutrientes necessários. O leite contém todos os nutrientes necessários para o crescimento. Quando uma criança nasce, qual é o seu primeiro alimento? Arroz, feijão, bife e farofa? Não, é leite. Quantas vezes? Uma vez por semana? Não, é todos os dias. Bastante, 5 ou 6 vezes por dia, depende da criança até mais. Por quê? Porque o leite contém todos os nutrientes que um bebê precisa para o seu crescimento físico e mental. E o crente novo? Eu já vou abranger para nós. E os crentes mais velhos? Velho não de idade, mas de tempo. E as pessoas que estão já há muito tempo, as que chegarem e as que estão, ele precisa do genuíno leite espiritual, a Bíblia, porque a palavra de Deus tem toda a proteína, a energia e a vitamina espiritual necessárias para que haja crescimento, paz, alegria, vitória e poder para resistir o mal e desenvolver o caráter cristão. Aleluia. Somente a palavra de Deus vai produzir um caráter cristão em nós. Somente a palavra de Deus vai produzir caráter cristão em nós. O maior propósito, biblicamente falando, da ação do Espírito Santo em nós, não é nós termos os dons do Espírito, não é isso. Não é isso. Biblicamente falando, o maior propósito da ação do Espírito Santo em nossas vidas é gerar Cristo em nós, é transformar aqui coração. A Bíblia diz que os dons são dados à igreja para a edificação do corpo. A Bíblia diz, Romanos 11:29, que os dons são dados sem arrependimento. Você não precisa se arrepender para ter o dom, entende? Mas a questão do caráter, você precisa de arrependimento. Você precisa se entregar. Você precisa se render a Jesus ao ponto das pessoas não olharem mais para você e verem uma pessoa qualquer, mas olharem e verem Jesus. Lembra do testemunho do missionário Davi Livingstone? Se não me falha a memória, é ele mesmo, Davi Livingstone, que estava lá naquela aldeia da África, e ele propôs no seu coração não pregar Jesus na aldeia em que ele estava, mas pregar Jesus em todas as aldeias, e onde ele morava ele decidiu viver Jesus. E aí, depois de 30 anos, ele ficou doente. Tiveram que levar ele de volta para a Inglaterra. E aí trouxeram um missionário. E todo missionário que começa, sua primeira ação é o quê? Pregar sobre Jesus, os ensinos de Jesus, no lugar onde ele está. Então eles foram fazer o primeiro culto naquela aldeia. 30 anos Davi Livingstone ficou lá. Ele não pregou, ele só viveu. E quando ele começou a pregar, o missionário, o chefe da aldeia, chegou diante dele e disse assim: nós conhecemos esse homem, você está falando o nome dele errado. O nome dele errado, o nome dele, o certo, é Davi Livingstone, ele estava aqui conosco.
Entende? Ou seja, aquele homem viveu tanto Jesus, que quando eles foram pregar sobre Jesus, eles achavam que Jesus era o Davi Livingstone. E esse é um propósito do Espírito Santo em nós, fazer com que nós sejamos iguais a Jesus no sentido do caráter, na personalidade. Diga para o seu irmão, não durma. Glória a Deus. Dá uma animada aí, aleluia. Glória a Deus. Então, o que Deus quer para nós? O que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida? Fazer de nós novas criaturas, através da palavra dEle. Como você vai saber como agir? Através da vida de Jesus, que você encontra na palavra. Então o leite ele vai produzir em você nutrientes necessários. E também ele é fácil de ingerir. O leite é um alimento fácil de ingerir. As boas novas da palavra de Deus são fáceis de compreender. E mesmo uma criança pode aceitar a mensagem de salvação. Como um cântico de criança que diz: sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me salva. Foi Pedro quem enfatizou a necessidade de desejar ardentemente a palavra de Deus, porque ele mesmo falhou em se alimentar na palavra. Jesus avisou a Pedro: hoje, nesta noite, antes que 2 vezes o galo cante, tu negarás 3 vezes. Pedro não aceitou essa palavra. A palavra de Jesus não entrou na sua mente, na sua consciência e no seu coração. O leite da palavra de Deus tem que ser ingerido. Então Jesus falou, eu tomo para mim e guardo no meu coração. Você quer crescer espiritualmente? Pergunta. Quer? Então precisa tomar o seu leite, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Há muitos crentes que só leem a Bíblia um domingo na igreja. Pobre neném. Como é importante que tomemos a nossa alimentação espiritual diariamente para o bem da nossa alma. Eu não sei vocês, mas se eu ficar sem ler a Bíblia, eu passo até mal. Então eu leio, a primeira coisa que eu faço, já acordo, já vou ler a Bíblia. Vou orar, vou buscar Deus, entregar meu dia ao Senhor. Entende? Então, quando você não lê a palavra, quando você não busca a Deus, no mínimo você está dizendo: eu não quero crescer, eu quero ser criança espiritual, eu quero continuar do mesmo jeitinho. Então quando você lê a palavra, mas quando você lê a palavra, se dedica, você está mostrando para Deus e para as pessoas: eu quero a palavra de Deus, eu quero crescer em Deus, eu quero viver para Deus, e eu quero ser fiel a Deus. Aleluia. Então a Bíblia é o que? Leite. Um leite que nos faz crescer. Segundo, a Bíblia é pão para que vençamos sobre o pecado. A Bíblia é pão para que vençamos sobre o pecado. Lembre-se, nós estamos falando da Bíblia como um alimento. O pão, por que o pão? Pão é feito de farinha, água e levedura. As leveduras são micro-organismos que provocam o crescimento da massa. Uma boa massa de pão deve possuir elasticidade, firmeza e impermeabilidade. Por que a Bíblia usa essa figura sobre o pão da palavra? Porque nesse aspecto que nós estamos falando sobre vencer o pecado, Deus quer falar conosco nessa manhã isso, que é necessário que nós nos alimentemos da palavra, para que nós possamos ter firmeza para vencermos Satanás, vencermos o pecado e vencermos nossas vontades. E também que todo cristão que é bem alimentado da palavra de Deus, ele fica protegido, ele não é atingido pelo pecado. Então, se alimentou do pão da palavra, tem firmeza. Se alimentou do pão da palavra, está protegido pela palavra. O diabo não toca, o diabo não tem poder. Você tem a palavra no seu coração, e é ela que rege a sua vida. Acompanhe comigo ali. Em 750 a.C., o povo de Israel estava abandonado a Deus e cultuando deuses falsos. Deus chamou um homem da sua fazenda no sul, um homem que pastoreava ovelhas e cuidava de figueiras. O nome dele era Amós. Deus o enviou para entregar uma mensagem de julgamento, avisando ao povo que seria conquistado pelo inimigo e levado para outro país, onde nunca ouviria a palavra de Deus. Olha o que diz o texto de Amós 8, 2 e o versículo 11.
Chegou o fim para o meu povo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, e aí o texto vai falar também nem de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. Infelizmente os judeus não escutaram a mensagem de Deus e foram conquistados, levados para o cativeiro, onde tiveram fome de ouvir a palavra de Deus. E olha como é interessante, né? Eles desobedeciam a Deus, não queriam saber das palavras de Deus. Deus levou eles para o cativeiro. Nunca mais eles caíram no pecado de idolatria, nunca mais. 70 anos no exílio, 70 anos longe da amada Jerusalém, 70 anos presos, escravos, foram curados. Por isso que nós glorificamos a Deus em tudo como cristãos, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe como faz. Às vezes e quase sempre é só nessas atitudes extremas que nós vamos receber a cura que nós precisamos. Por isso que às vezes é tão difícil, porque nós temos um coração difícil. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha um coração obstinado, e um coração obstinado é um coração rebelde. Então, para curar a rebeldia, para curar a rebelião, para curar a idolatria, ele foi levado para o cativeiro, e depois de 70 anos, quando todos morreram, veio a nova geração que foi fiel a Deus. Ele venceu porque realmente amava a palavra de Deus. Isso foi tão diferente do que fez o Senhor Jesus quando foi tentado no deserto por Satanás. 3 vezes ele enfrentou Satanás com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito e está escrito. Perguntas para nós: como está sua vida cristã? Vida cristã, com Cristo, como ela está? Como é o seu tratamento com a palavra, com Deus, comunhão com Deus? Como é o seu tratamento com os irmãos? Comunhão com os irmãos. Primeiro mandamento: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Lá na frente Jesus vai dizer assim: e ame o seu próximo como eu vos amei. Como está a sua vida cristã? Seu relacionamento com Deus e com os irmãos? É impossível que alguém que tenha Deus na vida, na sua vida, o amor de Deus, o fruto do Espírito, amor, paz, fé, bondade, benignidade, longanimidade, paciência, mansidão, temperança, é impossível que essa pessoa não consiga se relacionar com os irmãos. Se Deus está na sua vida, você tem comunhão com os irmãos. Às vezes não se dá daquele jeito que é amigo até morrer. Às vezes não é isso que nós estamos falando. Mas é, se possível, ter paz. Se depender de você, você tem paz. Você não causa intriga, não causa discórdia, não causa confusão. Mas você tem Deus na sua vida. E porque você tem Deus, você abençoa os irmãos, você ajuda os irmãos, você está com os irmãos. Entende? Então Deus está na sua vida. Tem Deus, então tem comunhão com os irmãos. Tem comunhão com os irmãos. O que evidencia que você é uma pessoa espiritual? Preste atenção. É o quê? O fruto do Espírito, nós sabemos disso. É o quê? O caráter de Cristo, que vem pelo fruto, pelo amadurecer do Espírito Santo em nós. Como que as pessoas vão olhar para você e vão saber que você é espiritual? É quando você fala em línguas estranhas? Isso é um dom, é uma evidência. Mas ser espiritual está acima disso. Me prova biblicamente, irmão Marcelo, que o caráter está acima dos dons da profecia. 1 Coríntios 13. Ainda que você fale em línguas, ainda que você profetize, ainda que você pratique a caridade, né, o vender os bens, se você não tiver amor, não adianta. É como o sino que tine, como o metal que ressoa. Ou seja, bate, produz o som, mas não tem vida. Bate, aparenta, tem aparência, mas não tem vida. Então, como? Tem que ter o amor de Jesus. Tem que ter o caráter de Jesus. Tem que fazer o possível para ter paz com os irmãos. Com os irmãos. E não só com os irmãos, com todas as pessoas.
Você sabia disso? Às vezes a gente limita a paz do Senhor só para um cumprimento de crente, né? Você sabia que, biblicamente falando, você tem que dar a paz do Senhor aonde você chegar? Não importa se a pessoa é crente ou não. Por muito tempo eu pensei assim, não, paz do Senhor, 3 pessoas, 2 crentes e uma não. Paz do Senhor, bom dia. Hoje eu estou meio doido, eu já dou a paz do Senhor para todo mundo. Se não chega gritando, né? Paz do Senhor, bom dia, aleluia. Glória a Deus. Por quê? Você não está dando algo que a pessoa tem, você está dando o que você recebeu do Senhor. Então, a paz que eu recebi do Senhor, que ela esteja com você. Entende? E se a pessoa não te dá a paz do Senhor, que vergonha, irmão Marcelo. Biblicamente falando, a paz volta para você. Só isso. Entende? Profetize paz na sua casa, na sua família. Chegue na sua casa nessa manhã, depois dessa escola bíblica, e chegue naquele, talvez seu marido ou esposa não crente, diga: meu amor, que a paz de Jesus esteja com você. A paz que não passa, ela não vai embora, mas ela permanece. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, a Bíblia é esse pão para que nós vençamos o pecado. Como está a sua vida cristã? Está sendo derrotado? Nos seus embates espirituais, contra a sua natureza, contra as suas vontades, contra o diabo, você está sendo derrotado ou você está vencendo? Como? E como vencer? Com a palavra de Deus. Quando ela está no seu coração, na sua alma, você vence em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, pode ser que você não esteja se alimentando com o pão da palavra de Deus. Só assim vamos vencer os ataques de Satanás, alimentando-nos desse pão. Então nós vemos aqui que a Bíblia é o quê? Leite que nos faz crescer, pão que nos ajuda a vencer o pecado. E terceiro, a Bíblia é alimento sólido para que sejamos crentes maduros. Ela é um alimento sólido. Lembra do texto de Hebreus que nós lemos aqui, capítulo 5? Lembra? Vocês lembram, gente? Glória a Deus. Nós lemos o que? Vocês já eram para estar grandes, maduros, mas vocês ainda são meninos. Eu não posso trazer um alimento sólido para vocês. Vocês precisam do leite, para que vocês cresçam. Entende? E o alimento sólido que o escritor aos Hebreus estava se referindo, muitos dizem que é Paulo, Timóteo, Tomé, muita gente fala muita coisa, mas o escritor aos Hebreus estava falando do alimento sólido que é a palavra de Deus. Dá-se a entender que ele havia o quê? Passado coisas básicas, ensinos básicos àqueles irmãos. E ele não poderia falar de coisas mais profundas, porque eles não teriam estrutura para ouvir. Não teriam. Lembra do texto que é tão conhecido e tão pregado de João capítulo 6, quando Jesus faz discursos duros e olha para os discípulos e diz: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir também. Você lembra desse texto? É basicamente isso, um tratamento pessoal, um tratamento mais pesado, uma formação mais intensa sobre aquela pessoa. O escritor estava dizendo: eu não posso trabalhar com vocês, eu não posso ensinar vocês, eu não posso formar vocês, porque vocês são meninos. Mas vocês têm que se alimentar do alimento sólido. Eu não posso dar ele para vocês, mas vocês têm que se alimentar dele. Então esse alimento sólido é a palavra de Deus. E uma vez que você abre o seu coração para Jesus e deixa Ele entrar, para de ficar pensando nas coisas que as pessoas dizem, opiniões alheias, e para de se alimentar das palavras humanas e comece a se alimentar da palavra do céu, você passa a crescer. E quando você cresce, você recebe o alimento sólido. E quando recebe o alimento sólido, aí você amadurece. Uma coisa é crescer. Você pode crescer. Antigamente uma criança, um adolescente de 12 anos era menorzinho. Hoje 12 anos estão baita de uns homens. Não é? Tem tamanho, mas às vezes não tem cabeça. Crescer é importante? É, mas não é o suficiente.
Não adianta eu ser grande, mas não ter maturidade. Não adianta eu ter tempo de igreja, mas eu não ser alimentado pelas palavras de Deus. Não adianta eu frequentar todos os cultos, não adianta se eu não abro o meu coração e não digo para Jesus: fica porque eu preciso, fica porque eu anelo, fica porque eu amo o Senhor. Não adianta. Ao contrário disso, nós vamos pensar o quê? É palavra humana, é conceito humano, é filosofia cristã. Ao contrário disso, nós vamos pensar o quê? É mais uma ideia, é mais um irmão sociólogo que está falando, um filósofo, um coach, alguma coisa. Não, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando de um alimento sólido, que não só nos faz crescer, mas nos estabelece, nos firma, nos traz o entendimento de que a nossa vida é passageira, e nós temos uma só, e por isso devemos aproveitá-la, e buscarmos o Senhor em todo tempo. Aleluia. A mãe sábia não dá feijão em arroz e um grande bife a um bebê recém-nascido, mas também não dá apenas leite para um adolescente. Cada coisa tem um tempo. O autor da carta aos Hebreus tinha razão quando escreveu: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha essa pergunta aqui: há quantos anos você é convertido? 5 anos, 10, 20, 30 anos ou mais? Será que você ainda está se alimentando do leite da palavra de Deus, das coisas simples? Você não está se aprofundando no estudo da Bíblia? Quantos anos você está frequentando igrejas evangélicas? Quanto tempo você faz que ouve a palavra, mas você mesmo não tem comunhão com essa palavra? Uma pergunta que eu ouvi muito quando eu era mais novo: você é convencido ou é convertido? Que às vezes você só foi convencido, mas ainda não teve um encontro com Deus. Quanto tempo faz que você frequenta uma igreja? Quanto tempo faz que você aceitou Jesus? Como está a sua vida? Pensa comigo, como diz o gaúcho, pensa comigo. Como está a sua vida? Será que Deus quer isso para você, do jeito que você está? Será que é só isso que Deus tem para nós? Será que é só isso que Deus tem para a sua vida? Ou será que Ele tem algo mais? Ou será que Ele tem revelações mais profundas? Ou será que Ele tem palavras reveladas que nós nunca ouvimos? Será que é só isso? Só vir à igreja? Será que servir a Cristo é só abrir a porta, ajudar os irmãos, auxiliar? Será que é só isso? Ou será que tem algo mais? Ou será que tem alguma coisa que não é física, mas é na nossa alma, que nos motiva a servir a Deus, nos motiva a adorar a Ele, não só na igreja, mas em casa, não só em casa, mas no trabalho, não só no trabalho, mas nas ruas? Será que existe alguma coisa a mais? Será que a palavra de Deus é só isso? Só mais uma letra? Só mais algo que pode mudar meu pensamento? Jesus nos reuniu aqui nessa manhã para dizer para nós: a palavra de Deus é alimento que te faz crescer e te amadurece, e ela não é só uma palavra que muda o seu pensamento, mas ela muda a sua alma e escreve uma nova história na sua vida. Não é só isso, eu não posso me conformar, nós não podemos aceitar isso. Jesus não morreu na cruz para que nós andássemos por águas rasas. Jesus não morreu na cruz para que nós tivéssemos as águas sobre tornozelos, sobre joelhos, sobre cintura, sobre ombros. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos mergulharmos nessa palavra, ao ponto de ela nos levar, e nós sermos guiados pela palavra dEle. Aleluia, aleluia. 24:49 de Lucas, Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus falou aquilo, Ele liberou uma palavra
uma promessa, uma direção. Ele deu uma ordem. E os discípulos foram. Só que há uma diferença muito grande entre você estar caminhando para a palavra de Jesus ou você estar debaixo da palavra de Jesus. Há uma diferença muito grande você desejar estar debaixo da palavra de Jesus ou você estar debaixo da palavra de Jesus. E é por certo que quem busca encontra, é por certo que quem deseja alcança. Mas nós devemos saber que nós podemos admirar a palavra, mas se ama, obedece, está debaixo da palavra de Jesus. É para ir para Jerusalém? Então nós não vamos para outro lugar senão para Jerusalém. Estou debaixo da palavra de Jesus, vou para onde Ele quer que eu vá. Agora o problema é que muita gente está assim: vou ou não vou? Faço ou não? Mas é para agradar as pessoas? Mas é para fazer conforme o seu jeito? Mas vai ser difícil, mas vai doer. E agora? Vou ou não vou? Indecisões não fazem parte da vida cristã. Lembra daquela historinha tão conhecida? Uma pessoa caminhando em cima do muro, Deus chamando: vem para cá meu filho, vem para cá meu filho. E o diabo com os braços cruzados, e todos ali alegres. E aí o homem que estava em cima do muro perguntou: Deus, o Senhor está me chamando, por que o diabo não está fazendo nada? Deus falou: porque o muro já é dele. Você não pode viver indeciso, você não pode viver de qualquer jeito, você não pode viver inconstante. Nós não podemos. Vida cristã é estar com Cristo ou estar sem Cristo. Frequentar uma igreja não te faz salvo, mas te aponta o caminho para o céu, o caminho da palavra. Quem te salva é Jesus. E o você estar debaixo da palavra de Jesus é você cumprir a vontade de Jesus na sua vida. Vou trabalhar, mas eu sou o funcionário que Jesus quer que eu seja. Vou estudar, mas eu sou o estudante que Jesus quer que eu seja. Vou casar, mas eu sou o marido que Jesus quer que eu seja, a esposa que Ele quer que eu seja. Tem jeito. Uma coisa é você estar, outra coisa é você pensar em estar. Outra coisa é você pensar. Os maduros estão, os que estão crescendo estão pensando se vão ou não, medindo consequências. Deus não nos chamou para medir consequências, Deus nos chamou para nos entregarmos por completo e nos rendermos a Ele. Aleluia. Eu lembro do dia que a Carol pregou aqui e ela fez umas contas lá em casa. Se você está na igreja há 5 anos, lembra? 2.880 cultos. Vocês lembram disso? Isso mexe com a gente. Que às vezes a gente se acostumou com o Evangelho. E Jesus não quer isso para nós. Ele quer que a gente alcance coisas que poucas pessoas chegaram a alcançar. Mas isso é só para quem ama a palavra. Isso é só para quem lê a palavra. Isso é só para quem ora, para quem jejua, para quem busca a Deus. E não faz disso uma rotina e um rito. Mas realmente ama Ele e faz por amor àquele que tudo suportou por nós. Aleluia. Como o autor da carta aos Hebreus escreve: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite, e quem precisa de leite ainda é criança. Quantos crentes assim em nossas igrejas não crescem na vida cristã, estão parados? Há crentes que sabiam mais da Bíblia quando eram adolescentes e jovens do que agora. São crentes derrotados, porque estão fracos devido à falta de alimentação sólida. Quantos crentes só se alimentam com a caixinha de promessas? Eu falei aqui numa escola bíblica que para mim, caixinha de promessa é uma macumbinha evangélica. Porque eu vou pegar um versículo que eu sei que é de bênção. Aí eu fiz uma brincadeira uma vez com um amigo, eu disse, que tem gente que tem a mania, né? Deus vai falar comigo. Cortaram a cabeça de João Batista? Não, pelo amor de Deus. Aí eu brinquei com meu amigo, abre a Bíblia aí. Porque quem tem costume de ler a Bíblia, sabe aonde abre.
Sabe, tem o costume de ler. Eu sei que se eu abrir mais por aqui, eu vou estar lá em Apocalipse, né, Judas, e aí Tiago, você sabe. Aí eu brinquei com ele, então abre aí, vamos ver se Deus vai falar com você mesmo. Aí ele abriu lá, aí começou a ler, ficarão de fora os cães. Esse aqui não é para mim não. Eu disse, rapaz, não funciona esse negócio não. Bíblia está diante de nós para ser lida. Pegue a sua Bíblia na mão, abra ela. Agora vire ela para o seu irmão assim para ele ler. Isso, mostra para ele assim. Mostra para ele assim. Mostrou? Você sabia que nós não lemos a Bíblia desse jeito? Como é que a gente lê a Bíblia? Traz ela para você de volta. Isso. Agora você olha para ela. É você que lê ela. É você que se preocupa em praticá-la. Se você aponta muito a palavra para os outros, é porque a palavra não está em você. Uma coisa é nós sermos ensinados, outra coisa é nós usarmos versículos para condenarmos pessoas, sendo que Deus nos chamou para amá-las e restaurá-las em Cristo Jesus. O conselho bíblico a respeito de pessoas que falharam na caminhada da fé é tratai-o com o espírito de mansidão, para que ele seja curado, e não condenar ele ao fogo do inferno com o versículo da Bíblia. Não é isso, tá bom? Palavra está em nós. Nós devemos conhecê-la, praticá-la e entendê-la. Outra coisa, quando você lê a palavra com o seu coração, gente, o coração da gente é enganoso demais, demais. Como é que nós entendemos a Bíblia então? Você ora e pede ao Espírito Santo para que você leia a palavra e entenda o que Ele quer falar com você. É por isso que infelizmente tem muita gente lendo a Bíblia para poder debater, discutir e saber mais que os outros. E lê a Bíblia não interpretando da forma que Deus quer falar, mas da forma que Ele quer, para esconder os seus erros, para poder acobertar as suas maneiras. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós leiamos a sua palavra, para nós termos nossa vida de acordo com ela, e nós vamos para o céu. Aleluia. Então esquece a caixinha de promessa. Aleluia. Há uma necessidade de alguém ensiná-los de novo. Tais pessoas estão precisando voltar para o jardim da infância, para alimentarmos-nos do alimento sólido da palavra. Precisamos de tempo para ingerir, para ler, estudar, aprofundar e aplicar em nossa vida. Só assim seremos crentes maduros. Perguntas que geralmente pessoas fazem: qual a melhor tradução para ler? Geralmente nós aconselhamos aqui na igreja a lermos o que? Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel. E aí nós sempre pregamos essas traduções porque elas são mais próximas ao original, tá bom? Tem a King James, vai ser um pouquinho diferente, mas ainda assim, se possível, fique com a Almeida Corrigida Fiel, que você vai entender o que Jesus quis falar bem, não vai ter perigo nenhum. Outra coisa que as pessoas geralmente perguntam: quanto tempo eu devo ler a palavra? Quando eu devo ler a palavra? Até quando, irmão Marcelo? Geralmente a pergunta que a gente faz é a seguinte: qual é o horário do seu dia que você está mais desperto? Que você tem mais atenção? Porque tem gente que se for ler a Bíblia de manhã não vai conseguir. E tem gente que se for ler a Bíblia de noite, piorou. Não é? Vai dormir, vai dar sono. Então, leia num horário que você está mais desperto. É o intervalo do almoço lá na empresa? É, então você leve a Bíblia e aí leia. E leia. Mas não deixe para ler também antes de dormir. Quem tem, acorda cedo aí, chega meia-noite e vai ler a Bíblia. Não tem como, vai dormir mesmo. Dormir em cima da Bíblia ainda. Entende? Então veja o horário que você está mais disposto, mais animado. E aí você vai lá e lê a Bíblia. E como faz para eu entender melhor? Eu usei muito tempo e uso até hoje uma ferramenta que é lê-la em voz alta. Eu leio a Bíblia em voz alta a maioria das vezes. Leio ela porque já ajuda a pronunciar as palavras, que às vezes tem umas palavras meio difíceis, né? E aí a gente já ajuda a entender. Pega o dicionário, vai ver o que significa, dá uma estudada. O que Jesus quis falar aqui? Para quem ele estava falando? Por que ele falou desse jeito? E aí você observa o contexto. Então,
mas não pegue um versículo assim, isolado, e traga ele para você. Não. Uma coisa é Deus te revelar uma palavra, outra coisa é você pegar um versículo fora de contexto e querer forçar ele. Não tem como, não tem como, tá bom? E a Bíblia é mel para que atraiamos outros a Jesus. A Bíblia é mel para que atraiamos outros a Jesus. Então esse é o último tópico. Nós falamos sobre a Bíblia é leite para que cresçamos, a Bíblia é pão para que vençamos o pecado, a Bíblia é alimento sólido para que sejamos crentes maduros, e a Bíblia é mel para que atraiamos outros a Jesus. O salmista Davi, no salmo mais comprido, que é 119, diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 119, 103. O profeta Ezequiel teve a mesma experiência quando o Senhor o convidou a comer o rolo em que estava escrita a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ezequiel 3:3. Eu o comi e na minha boca era doce como o mel. Você conhece o trabalho da abelha? Uma abelha, ao descobrir mel numa flor, logo busca uma outra. Agora são 2 abelhas. Logo estas 2 buscam mais 2. Agora são 4. As 4 se tornam 8. As 8, 16. E assim por diante. A Bíblia é como mel. Tem poder para atrair outros a Jesus. E aí mais uma pergunta para nós. Se você vive a palavra, se nós vivemos a palavra, se eu vivo a palavra, e nós sabemos que a palavra atrai as pessoas a Jesus, então onde estão as pessoas? Nós sabemos que há um mandamento bíblico sobre nós, nós estamos debaixo dessa palavra. Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, não tem um questionamento. Então, se há uma ordem sobre nós, e nós sabemos que a palavra atrai pessoas, onde estão as pessoas? Uma pergunta que fica para nós: quantas almas você ganhou para Jesus até aqui? Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Quantas almas que viram a palavra de Deus viva em você e estão aqui na igreja? Ou estão em alguma igreja? Quantas pessoas foram ganhas através da palavra viva, através da sua vida? Nós não somos cristãos, nós não temos Jesus no nosso coração. Então onde estão as pessoas que olharam para nós e falaram assim: essa pessoa tem alguma coisa diferente, essa pessoa tem algo nela que não é normal? E chegaram para você e perguntaram assim: o que você tem? E você fala: é Jesus, assim, 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 pregou o evangelho. Quantas vezes você já passou por isso? Nós não podemos nos acostumarmos. Uma das coisas que a palavra de Deus produz em nós é inconformidade com o estado normal. Romanos 12:2, não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas que haja uma renovação no vosso entendimento, para que vocês saibam, experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós experimentamos dessa palavra, ela nos inconforma. Por que você está falando isso, irmão Marcelo? Porque Deus quer que nós ganhamos as almas. O desejo de Deus é salvar as almas. E Ele, claro que Ele faz isso, desce do céu, se revela em sonhos. Claro que Ele faz isso. Mas nós estamos em um país que é liberado a pregação do Evangelho. Nós estamos em um país que não tem nenhum problema você bater de casa em casa. Não tem nenhum problema você entregar um folheto. Não tem nenhum problema em você pregar a palavra. E Deus nos chamou para isso. Deus chamou você. Mas eu não tenho um cargo, eu não tenho um ministério, irmão. Mas Deus te chamou, aceitou Jesus, ide e pregai. Deus nos chamou. E onde estão as pessoas?
O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de despertamento, um tempo onde o Espírito Santo nos constrange a vivermos o Evangelho, a praticarmos o Evangelho, a guardarmos a palavra e pregarmos ela. Eu aceitei Jesus, me alimento do leite, vou crescendo. À medida que as coisas vão passando, o tempo vai passando e eu vou crescendo em Deus, eu paro de beber o leite e começo a me alimentar do pão, o pão da palavra. E esse pão vai me dar força para eu vencer as tentações, para eu vencer o diabo. E já não é mais receber o alimento, é produzir para mim. Mas o tempo passa e você começa a se alimentar das coisas sólidas, do alimento sólido que Jesus tem para você. E aí o que acontece? E aí você começa a se alimentar do mel da palavra. E aí as pessoas olham para você e dizem: eu preciso saber o que ele tem. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso saber qual é o segredo. Não tem dinheiro, não tem nada, anda de a pé, mas tem paz na alma. Não é possível. Porque às vezes todo mundo olha para você e diz assim: não tem nenhum motivo para se alegrar. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E elas precisam saber de você, de mim, de nós. Nós somos a igreja, nós somos o veículo de Deus. Nós somos o momento, o lugar que Deus usa para se revelar. Nós como igreja, o corpo, onde você está, Jesus deseja se revelar através de você. Onde você está naquele momento, Jesus quer te usar para salvar alguém, para pregar o Evangelho. Mas não aceitou, seu dever é pregar o Evangelho. Mas resistiu, seu dever é pregar o Evangelho. Mas me xingou, seu dever é pregar o Evangelho. Seu dever é pregar o Evangelho. A Bíblia é um alimento, e o alimento espiritual vai produzir isso em nós. Nós sabemos que nós temos um alimento físico, mas o alimento físico nunca será suficiente, nunca será. Só o alimento espiritual vai poder nos levar ao céu. E qual é esse alimento? Palavra de Deus. Você ama a palavra? Você ama ela? Um dia eu ouvi uma frase, eu até anotei aqui: não há como você pregar se você não foi ainda pregado. Isso mexe comigo, porque tem assuntos na minha vida que eu disse para mim mesmo: eu não vou tocar enquanto o Senhor não me der graça para vencer. Como nós falamos aqui, nós somos seres humanos em construção, nós não somos perfeitos. E existem áreas na minha vida que eu disse para mim mesmo: enquanto eu não vencer isso em oração, em jejum, enquanto o Senhor não me der vitória, eu não vou falar. Porque não tem como eu pregar naquilo que eu não fui pregado, a não ser que o Senhor dirija. Mas não tem como falar de verdade se você mente. Não tem como você pregar salvação se você está perdido em você mesmo. Não tem como você pregar contra a cobiça, o desejo, se você ainda cobiça e deseja. Não tem como pregar contra a inveja se nós ainda temos inveja. Não tem como pregar sobre fofoca, contra ela, se você ainda fofoca. Não tem como você pregar dizendo que não pode olhar para uma mulher, se você ainda olha para a mulher que não é sua, se você ainda olha para o homem que não é seu. Sabe por que o Evangelho no Brasil está sendo envergonhado? Porque pessoas estão pregando onde elas não foram pregadas. Falam de uma cruz que elas nunca estiveram nelas. Fala de um Jesus que nunca tocou na alma delas. Por isso que nós vemos escândalos, porque pessoas decidiram romper o limite do temor e viver em comunhão não com Deus, mas com a si mesmos e o pecado. Mas Deus nos chamou para nós estarmos na cruz com Ele. Crucificar o quê? Os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos interesses. Deus nos chamou para que nós seguíssemos o caminho de Jesus. 1 João 2,8: aquele que diz estar em Cristo deve andar por onde Ele andou. E qual foi o caminho de Jesus? Lucas 9,23: aquele que quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. E para onde Jesus foi? Ser crucificado. Deus nos chamou para nós negarmos as nossas vontades. Eu já não falo mais o que eu quero, eu já não penso mais o que eu quero. Vem um pensamento na minha mente, irmão Marcelo, bota a mão na cabeça e diz: em nome de Jesus, sai de mim agora, minha mente está lavada e remida. Jesus morreu por mim e me faz ter a mente de Cristo por meio do seu Espírito e da sua palavra. Mas vem um sentimento, bota a mão no seu coração e diz: sentimento que não é de mim, em nome de Jesus. Mas não aceite, negue-se a si mesmo, negue-se, tome essa cruz, leve ela até o Gólgota, até o Calvário, seja crucificado por amor a Cristo. Tem gente que está lá no Calvário, com os cravos nas mãos, e estão dizendo: eu já estou aqui, mas ainda não foi pregado, ainda não está na cruz, e não adianta nós, entenda o que eu vou dizer aqui, não é por mal, não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós ouvirmos a palavra, se nós não sermos a igreja, e nós não praticarmos a palavra não será alimento para nós, mas será instrumento de condenação para nós. Porque nós seremos julgados pela palavra, nós seremos medidos pela palavra, nós seremos agora, estaremos diante dessa palavra, e Jesus olhará para nós e dirá: você é um servo bom e fiel, que viveu a minha palavra, ou você negligenciou a minha palavra, você negou a minha palavra? E nós vamos olhar para Ele, e não terá como mentir, não terá como esconder, não terá como negligenciar, porque uma vez que eu cresço, eu venço, uma vez que eu venço, eu amadureço, e uma vez que eu estou maduro em Cristo, as pessoas olham para mim e elas dizem: Jesus é vivo na sua vida, Jesus é vivo na sua vida. Vamos orar nessa manhã? Fique sobre os pés então, e eu quero te convidar para orar comigo. Vamos orar nessa manhã. Seja sincero com Deus. Diga: Deus, tem coisa na minha vida que eu não dou conta não, mas eu sei que pela Tua palavra eu posso vencer. Eu sei que pelo Teu Espírito eu posso vencer. Vamos orar? Vamos orar? Com fé, então levante sua mão. Deus, nessa noite Ele quer nos fazer crescer, Ele quer nos fazer vencer, Ele quer nos fazer, nessa manhã, Ele quer nos fazer amadurecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa manhã, e estamos aqui diante de Ti, e ouvimos essa lição, que fala sobre se alimentar da Tua palavra, e nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã. Pedimos que o Senhor estenda as suas mãos sobre nós, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, pedimos que o Senhor perdoe nossas negligências, pedimos que o Senhor perdoe nossas omissões, nossas falhas, aquilo que falamos que não te agrada, aquilo que pensamos que não te agrada, aquilo que fizemos que não tem te agradado. Pedimos que nessa manhã Teu Espírito venha sobre nós, pedimos que nessa manhã Tua graça venha sobre nós, nos ajudando a vencer, nos ajudando a crescer, nos ajudando a amadurecer em Ti, em nome de Jesus, ao ponto de onde nós éramos fracos, o Senhor nos fazer fortes, ao ponto de onde nós tínhamos dificuldades, de nós vencermos em nome de Jesus, e nós estarmos agora firmes, alicerçados, nos alimentando de um alimento sólido, o alimento da palavra da verdade, que nos leva ao céu. Nós oramos nessa manhã, para que o Senhor traga do seu renovo sobre nós, sua graça sobre nós, e que nada que nos rouba de Ti, venha ter poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração, e repita comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, tira do meu coração, tudo aquilo que me afasta da Tua palavra, faz a Tua palavra viva dentro de mim,
vida no meu coração, que a tua palavra seja o centro da minha alma, a razão do meu viver, o meu principal conselho e o guia da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus com alegria e tome assento em nome de Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação dentro da lição? Dentro da lição, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida que teve, ou fazer uma colocação? Você pode levantar sua mão, sendo a respeito da lição, não tem nenhum problema. Irmão Giliade com a oportunidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria fazer só uma colocação, que antes de eu conhecer a palavra do Senhor Jesus, antigamente eu falava que, pelos costumes dos meus parentes, pela minha avó, né, ela era católica. Então ela ensinava nós orar o Pai Nosso e rezar aqueles textos. E aí eu ia crescendo com aquilo e procurava fazer aquilo ali todo o tempo, mas não tinha entendimento, não tinha conhecimento do que eu estava fazendo, né? Então eu vejo que o conhecimento da palavra que hoje eu estou tendo é maravilhoso, porque eu estou entendendo, né? E eu estou sabendo o que eu estou praticando. Então é um leite, né, que alimenta a gente, e hoje eu procuro agora buscar me alimentar desse solo, que é a maturidade, e crescer mais espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Tem alguém que teve uma experiência assim com Deus, lendo a palavra dele? Tem irmã Maria do Amparo? Isso, irmã Maria vai falar sobre essa experiência. Tá bom? Uma vez eu estava lendo a Bíblia, comecei a chorar. Eu disse: Jesus, eu não entendo nada desse negócio não, mas tira daqui e coloca aqui. E aí eu senti um calor do Espírito Santo assim, comecei a guardar a palavra e procurei vivê-la em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Há muito tempo atrás, eu morei por 4 anos na casa de uma tia. E ali eles confrontavam muito com a questão da minha fé. E um certo dia, eu falei de uma palavra na mesa do almoço, e eles falaram assim para mim: você está ficando doida, o pastor está fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça. E isso aí não existe, isso aí está errado. E na hora eu tinha falado que a palavra que eu usei, a expressão forte, né? Que todo aquele que não tem Deus é um desgraçado. E aí eles pegou essa palavra para me atingir. E aí eu fui, na hora do confronto ali, eu fiquei tão angustiada que eu não tinha mais argumento, porque eu ainda não tinha conhecimento mais profundo da palavra. E eu fui para o quarto à noite, chorei bastante e orei ao Senhor: Senhor, não me deixa confundido, me mostra se eu estou certa, se eu estou errado. E passou 6 meses, e um certo dia eu fiz uns pedidos de uns livros para a CPAD, e quando chegou um livro, o título era assim: Babilônia, ontem e hoje. E na metade daquele livro estava lá a palavra explicada nos mínimos detalhes, desgraçado, que realmente é aquele que não tem a graça de Deus na vida dele. E aí eu senti aquela alegria, aquela paz tão profunda, porque o Senhor não me deixou confundida, eu não estava errada, porque eu estava na igreja, mas ainda não tinha um conhecimento mais aprofundado da palavra. E então essa é a minha experiência, que a gente tem que ler, e quando a gente